Galera, eu vou mostrar para vocês a montagem do fermentador FE70, mas a mesma montagem tanto para o FE40, 58, 70 e 120, mesma configuração. A gente parte do princípio que todo o nosso fermentador ele tem conexões TC nas extremidades, então eu tenho uma TC na parte inferior, na parte frontal e na parte superior. Na parte inferior, a gente começa com uma TC de 2,5 polegadas. Então, sempre logo após a conexão da TC que está colado no corpo, está soldado no corpo do fermentador, a gente vai utilizar uma válvula. Nesse caso aqui eu tenho uma válvula de 2,5 polegadas, também da TC, para fazer a conexão. Interessante colocar sempre o anel de vedação na válvula. Antes disso, deixar sempre a borboleta aqui com ela bem aberta, a questão do aperto aqui, para facilitar a montagem. Então eu vou posicionar ela aqui com uma mão, sempre a válvula para cima, para mim poder abrir. Só vai fazer a abertura para fecha para frente e abre para cima, no sentido do fluxo. Então eu posiciono com uma mão, com a outra eu só fecho aqui a abraçadeira. Então por que deixar bem aberto? Para ficar fácil a montagem. Não tem necessidade de apertar muito, quando ficou firme, eu aperto com a mão já está ok. Se porventura não tiver conseguindo colocar aqui, provavelmente não está bem alojado a válvula ou o anel entre as duas conexões TC. Depois da válvula, a gente tem alguns acessórios. Esse aqui vai se utilizar basicamente para o final da fermentação, quando a cerveja já estiver pronta, que é uma conexão TC de 2,5 polegadas, com uma rosca BSP de meia e uma DemiFit de 3/8, que é o padrão mais utilizado. Então, basicamente, eu vou conectar aqui o anel de vedação, colocar ela e utilizar a abraçadeira para fechar. Essa aqui a gente utiliza só no final. A cerveja já está pronta, já decantou, está clarificada, eu vou extrair toda a cerveja por aqui, se for passar para um barril ou algo assim. Como não é o caso, o início da fermentação a gente utiliza a garrafa de coleta de lama. Essa garrafa ela tem uma capacidade de 2 litros, então a gente sabe que cada vez que eu for tirar a garrafa de coleta de lama, eu vou ter uma perda de 2 litros. O que é interessante nisso? Que se, se eu fizer a retirada uma vez, eu vou perder 2 litros. Se eu tirar duas, quatro, assim então fica fácil na hora de eu projetar a minha receita, já deixar isso calibrado, preparado na receita que eu tenho uma perda de 2, 4, 6 litros. Então eu consigo afinar mais meu processo. Outra vantagem da garrafa de coleta de lama, eu faço a fermentação com a válvula aberta e com a garrafa colocada aqui. Todo o sedimento que é gerado durante a fermentação e começa a decantar, vem para a garrafa. Se eu quiser fazer um reaproveitamento da levedura, eu vou fechar a válvula aqui, tiro a garrafa e guardo a levedura para uma próxima leva. Se eu for fazer dry hop, eu vou tirar a garrafa, tirar essa lama e depois recoloco a garrafa novamente. Quando eu fizer o dry hop, o lúpulo vai decantar, ele vai cair aqui na garrafa e evita ter que ficar fazendo purgas. Então isso ajuda muito no processo. Para fazer a montagem da garrafa é a mesma ideia da válvula. Segura com uma mão, pega a abraçadeira, trava aqui num ladinho, e só puxa para frente. Não tem muito mistério. Fechou? Mesma coisa, apertou com a mão, já está ok. Não tem necessidade de apertar muito. Então aqui eu tenho a parte da inferior finalizada. Depois, se eu quiser intercambiar as conexões, eu posso fazer. Agora a gente vai para a parte frontal, onde aqui embaixo eu tenho uma TC de 2,5 polegadas, na frente eu tenho uma TC de 1,5 polegada. Na mesma ideia, primeiramente, depois da saída da TC que está soldado no corpo, eu venho com a válvula. Então, também posso posicionar a conexão aqui, com o anel de vedação. E com a outra mão, eu coloco a abraçadeira. Seguro com a mão aqui e é só fechar. Mesma coisa, apertou um pouquinho já está suficiente. Que a válvula está nesse sentido, ela está aberta, para cima, fechado. A ideia da válvula é sempre a alavanca ter o sentido do fluxo. Então, a alavanca está para cá, significa que o fluxo está aberto. Para cá, no sentido oposto da válvula, a válvula está fechada. Mesma coisa aqui. Embora posições diferentes, aqui ela está fechada, o sentido da válvula está aberto. Na frente, eu posso intercambiar mais acessórios de 1,5 polegada. Nós temos aqui a torneira de amostra, que é basicamente para a gente fazer coletas durante a fermentação, para fazer aferições, medir densidade, pH, enfim. É possível fazer o serviço nessa torneira, porém ela vai espumar bastante. Então, não é aconselhável usar essa torneira para serviço mesmo, de servir a bebida pronta, né? Para esse caso, a gente pode utilizar
Uma torneira como essa, que é uma torneira belga, também acompanha o combo, mas pode ser torneira italiana, torneira tcheca, torneira de stout, tem várias torneiras. E também entra a questão da Wintap, que a Wintap é a conexão para a gente poder fazer envase por conta pressão em garrafa PET ou de vidro. E essa última conexão, na mesma ideia que aqui embaixo eu posso extrair a bebida por baixo, eu posso tirar a cerveja aqui pela frente. Então a ideia é a mesma. Todas elas são intercambiáveis, de 1,5 polegadas. Posiciona aqui, a alavanca, só fechar. Ajustar a posição e estaria pronto para fazer o serviço. Vantagem disso, se minha cerveja está pronta, eu estou fazendo serviço e daí eu quero limpar essa torneira, ou de repente ficou algum resquício de lúpulo e entupiu a torneira. Outros fabricantes, eles colocam a válvula fixa no fermentador. Se entupir a torneira, já é, não tem o que fazer, vai ter que tirar por outro lugar. Aqui, vai estar com a válvula aberta, simplesmente fecha a válvula, tira essa conexão, faz a limpeza na torneira e coloca de volta. Agora a gente pode ir para a parte superior. Aqui na parte superior, a gente também tem uma TC, só que é uma TC de 6 polegadas. Então, primeiro, eu posiciono o anel de vedação, alojo ele aqui na TC. Essa é a tampa TC de 6 polegadas. A tampa ela vai ter uma TC de 2 polegadas, então a gente fez as 3 conexões diferentes para não ter erro na hora da montagem. Eu tenho 2,5 polegadas embaixo, 1,5 na frente e 2 polegadas em cima. Essa aqui é a válvula de segurança, ela está calibrada para 2 kg. Então, passou dessa pressão, ele vai liberar. Se porventura esquecer alguma válvula fechada, quando atingir essa pressão, ele vai liberar para não ter risco de danificar o fermentador. Aqui é legal sempre ajustar bem seja bem alojado aqui o anel de vedação. Pode montar a válvula para frente, a TC para frente. Essa abraçadeira, por ela ser um pouco maior, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior na hora de encaixar. Mas se tu vê que ela consegue apertar fácil, é que ela já alojou bem certinho na abraçadeira. Se está com dificuldade, provavelmente tem que reconfigurar aqui que o anelzinho de vedação não está bem ajustado. Mesma ideia, fechou com a mão, não tem necessidade de apertar com chave. Se não está fechando direito com a mão, não está bem ajustado aqui. Na TC de 2 polegadas, da mesma ideia que tinha na frente e embaixo, eu já coloco diretamente a válvula. A válvula eu posso posicionar para frente. Vou botar aqui pro lado, fica melhor. Vou atravessar assim. Vou prender aqui. Uma abraçadeira. Deu aperto, tá ok. Válvula para cá, o fluxo está fechado. Assim o fluxo está aberto. Pensando no uso diário do fermentador, a gente vai utilizar somente a cruzeta, que é onde tem uma cruzeta com um manômetro para fazer a aferição da pressão. E aqui eu tenho dois registros, né, duas válvulazinhas de esfera, para fazer a entrada e saída de CO2. Posiciona, trava aqui. Fazer o aperto. Quando eu for começar uma fermentação, por exemplo, eu abrir a válvula aqui e começar a fermentação, vai começar a subir a pressão. Então eu preciso controlar liberar essa pressão que está dentro do fermentador. Eu posso fazer de duas maneiras. Se eu for fazer uma fermentação pressurizada, eu vou utilizar uma válvula Spuding como essa. Que ela vai regular o quanto de pressão vai liberar. Conforme tu abre aqui, ela vai liberando mais pressão, conforme tu fecha, ela libera menos. Então, essa é uma forma. A outra forma é simplesmente colocar um tubo de MFIT de 3/8, colocar num copo, abre, toda a pressão que for sendo gerada ela já vai sendo expulsa. Então não vai acabar subindo aqui a pressão, porque tudo que gera já sai. Se eu for fazer a fermentação pressurizada, posso escolher tanto faz os lados, é independente, não vai fazer diferença. Essa válvula tem um sentido, né? Tem um lado. A gente utiliza esse adaptador, porque aqui eu tenho uma DMFIT de 3/8 e aqui é uma DMFIT de 8 milímetros. Tem uma diferença, então esse adaptador ajusta isso. E aqui que eu vou colocar a mangueira. Então, conforme eu vou fazendo a fermentação, eu vou regulando mais ou menos pressão de acordo com a minha necessidade. Terminou a fermentação e agora eu quero fazer um dry hop pressurizado. Como é que eu faço? Primeira coisa, fecha a válvula aqui, para não ter risco de perder pressão. Se o fermentador estiver pressurizado, tu abrir qualquer válvula, ele vai jogar a cerveja fora. Então é legal, fecha a válvula aqui. Eu tiraria essa TC. Só tirar isso aqui.
A fermentação está pronta, não vou precisar usar mais isso. Então eu tiro aqui. Vou colocar a minha bazuca já sanitizada. Vou colocar o lúpulo aqui dentro. E depois coloco a cruzeta novamente aqui em cima. Qual que é a ideia aqui das duas válvulazinhas? Eu vou colocar uma mangueira de CO2 com um cilindro aqui, eu abro, ele vai encher o tubo, os espaços vazios com o CO2, fecho, abro outro lado e ele expulsa o CO2. Eu faço esse banho de CO2 2 ou 3 vezes para garantir que todo o oxigênio que tem aqui dentro seja expulso, porque o oxigênio ele é mais leve. Quando eu insiro o CO2, ele joga o oxigênio para cima. Então eu vou repetir esse processo 2, 3 vezes, ele vai tirar todo o oxigênio, vai ficar só o CO2. Repeti aqui, pressurizei. A ideia é equiparar as duas pressões. Estava com uma pressão, por exemplo, de 1 kg, vou botar o mesmo 1 kg aqui e eu abro a válvula. Quando eu abro a válvula, todo o lúpulo desce. Se precisar repetir o processo mais de uma vez, é isso. Terminou o dry hop, volta para a posição normal. Tira aqui, tira a bazuca. Não vou usar ela mais. E volto para o manômetro para controlar a pressão, para fazer a finalização da minha cerveja. Outra ideia, e que acompanha o combo, é o spray ball, que é para fazer a sanitização do fermentador. Como é que eu utilizo ele? Na mesma conexão de 2 polegadas que tem aqui em cima. Só que, pensamos que eu já tenha tirado a cerveja, já está pronto. Eu não vou utilizar a válvula. Eu dispenso a válvula de 2 polegadas e vou colocar aqui o nosso spray ball. Vou colocar alguma conexão, pode ser uma rosca BSP de meia. Então a própria mangueira do equipamento da Exibril vai servir aqui. E aí eu posso recircular. Daí entra a utilização disso aqui novamente. Eu vou tirar essa DMFit, coloco ela lá na parte inferior e faço um circuito. Então assim eu vou garantir que o meu fermentador esteja totalmente sanitizado. Depois que eu finalizei a sanitização, retira novamente e preparo o conjunto para usar aqui na fermentação. Então essas são as conexões para finalizar a montagem. Sendo assim, estaria pronto para iniciar uma nova fermentação. Fechou. E aí?